Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp Cidadania. Vamos conversar sobre 100 dias de mandato de um deputado aqui da casa, que é do Partido dos Trabalhadores. E olha, ele já foi vereador por 2 mandatos e como vereador aprovou 90 leis. Aqui na Alesp, de cara, neste ano já criou 3 frentes parlamentares. A frente em defesa da Polícia Penal, em defesa da Polícia Civil e também a frente parlamentar em defesa do IANSP e o Hospital do Servidor Público Estadual. Eu tenho o prazer de conversar aqui no estúdio com o deputado Reis, do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Jeremias. Quero fazer uma saudação aí a todos os seus internautas, os telespectadores que acompanham o seu programa e dar os parabéns para você e para toda a sua equipe aqui da Rede Alesp, que tem feito um trabalho extraordinário. Muito bom. Aliás, o senhor falou internauta aí, o deputado é muito ligado. Eu acompanhei a plenária que ele fez nessa semana, a gente está gravando isso no final de junho de 2023, e ele fez uma plenária para marcar os 100 dias e foi falado lá que o senhor está com uma conexão muito boa, YouTube, Instagram. O senhor que gosta de mexer com isso ou é a sua equipe? Não, eu ainda sou analógico, né? Ah, é? Mas a minha assessoria está muito digital. Uhum. E, assim, eu acho que também a atividade parlamentar aqui na Assembleia, e eu acompanho, assim, a quantidade de pessoas que visualiza o YouTube da Rede Alesp, né? Eu vejo que tem certos dias, certos debates que bombam, né? A participação é muito grande. E mesmo a televisão, ela tem um alcance no interior, que eu estou percebendo isso, e ela pega muito um segmento que é do funcionalismo público, né? Ah, que legal. Porque você tem, assim, nós devemos ter, assim, entre funcionários públicos da ativa e inativos, nós devemos chegar aí uns 2 milhões de funcionários, né? E a gente percebe pelas correspondências que eu recebo do interior, de outras regiões, que são pessoas que estão acompanhando pela televisão. Que legal. E observo que tem um alcance muito bom e a Rede Alesp, ela tem um alcance muito bom. E dependendo da matéria, por exemplo, a matéria de segurança aqui nessa casa, ela bomba. A gente percebe que tem 8 mil visualizações, 6 mil. Então E outra coisa, o próprio YouTube meu, que eu tinha da Câmara, né, que vinha há muito tempo, eu tinha lá 400 inscritos, né? Uhum. E do período que eu vim para cá, nesses 100 dias, nós já estamos chegando a 1.100, assim, em um curto prazo de tempo, ou seja, um acompanhamento muito forte. É um número muito relevante, porque eu acompanho um pouco. YouTube não é fácil, tanto você conseguir visualização e número de inscritos. Por isso que o pessoal pede. Outras redes. Toca o sininho. Exatamente. Outras redes você conhece bastante. Por que o senhor acha que tem essa sede aí por segurança pública? É porque o país é um país inseguro, né? É um tema bastante relevante, né? E as pessoas, elas querem uma condição para poder fazer os seus afazeres sem ter problemas, sem ter trauma, né? Uhum. Então, toda vez que tem um roubo, uma pessoa que fica de frente para uma arma, ela fica com trauma para o resto da vida, né? Então, esse é um tema muito sensível e é um tema que pega um dos maiores segmentos do Estado, de funcionário público, né? Os policiais civis, policiais militares, policiais penais, policiais técnico-científicos. Então, esse assunto segurança, educação e saúde no setor estatal, ele é muito acompanhado, né? Uhum. E eu tenho visto que a rede aqui, ela funciona muito bem, por conta, às vezes, eu fico olhando, né? Às vezes, uma transmissão ao vivo aqui e a quantidade de pessoas que está acompanhando. E hoje acompanha e já dá os seus pitacos ali. Já vai falando. Já vai falando, é maravilhoso. E xinga, às vezes, a gente, outros falam bem, mas não tem problema. O importante é o povo participar. Aliás, o senhor tem uma participação muito interessante com as comunidades. Assistindo o programa sobre essa plenária, se você tiver curiosidade, é só no YouTube lá, coloca 100 dias de mandato, deputado Reis, que você vai chegar lá no YouTube. Mas deixa eu mostrar aqui uma revista desses 100 dias, boletim informativo, 100 dias de mandato. Deputado Reis está aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, fechar. Para essa câmera aqui é melhor, né? Então tá. E aqui tem muita coisa que eu queria falar hoje, viu, deputado? Porque parece que não coube tanta coisa aqui, mas tem muita coisa dessa área que a gente está falando de segurança pública, né? Tem.
Tem bastantes projetos, né? Tem projetos. Eu até separei aqui alguns que estão especificamente da polícia, né? A gente vai falar dessas duas frentes parlamentares, mas, por exemplo, aqui, ó, Política Estadual de Valorização das Mulheres na Área de Segurança. Aumentar em 20% as vagas, licença de maternidade de 180 dias. Esse aqui, no caso, é para a PM. E para a Polícia Civil também. Ah, é? Hoje eu estive lá na academia e dos 25 mil policiais civis, nós temos cerca de 6 mil que são mulheres, né? Então, eu acho que dá para o Estado ter um programa de valorização e aumentar a participação das mulheres nas atividades de polícia, tanto de polícia judiciária como de polícia ostensiva. Aliás, tem uma conexão com o que o senhor me falava antes. O senhor teve, né, hoje, falando sobre LGBTQIA+, na polícia. E quando queria até que o senhor fizesse essa conexão, porque quando você fala de mais mulher na polícia, a gente fala em polícia militar, pensa logo no enfrentamento, mas a polícia age cada vez com mais inteligência e, no caso da Polícia Civil, o atendimento também para recepcionar uma pessoa trans, uma pessoa que tem algum tipo de necessidade específica, a mulher também tem uma sensibilidade interessante, né? A mulher tem uma sensibilidade interessante, mas a Polícia Civil está preparando bastante os seus policiais. Os homens também. Os homens também, para atender bem. E hoje foi um seminário e até outro dia eu estava acumulando o plantão na delegacia, eu trabalhava à noite, né? Eu trabalhava das 8 da noite às 8 da manhã em plantão, atendimento ao público, e eu estava cumprindo a vereança durante o dia, né? Porque havendo compatibilidade de horários, como a minha escala era 12/72, eu tive condições de exercer a vereança e cumprir o plantão policial. O senhor começava o plantão que horas? Porque eu vi lá na plenária que o senhor começa cedo, né? O plantão, eu estava no plantão noturno, né? Então ele vai das 8 às 8. Das 8 ou das 20 às 8 da manhã, né? Das 20 da noite. E aí são 12 horas de plantão? 12 horas de plantão. Poxa. Plantão de polícia civil, polícia judiciária, são 12 horas. Caramba. Entendi. E aí isso acumulava com a vereança. Com a vereança aqui na capital paulista. Na capital paulista, porque a Câmara ela vai até às 19 horas, então há compatibilidade de horários. No meu caso havia, né? Porque já teve um período que não tinha compatibilidade, eu não tinha como acumular. Mas eu consegui recentemente que esses últimos meses eu pudesse acumular, até por conta da contagem de tempo, que atrapalha muito, né? Você sabe que o servidor público, ele, principalmente o policial civil, ele tem as promoções por merecimento e por antiguidade. Então, na contagem de tempo, se você não tiver o exercício policial, você você não é promovido por merecimento, só por antiguidade. E por antiguidade tem o tempo. Eu, por exemplo, eu fui promovido à segunda classe por antiguidade, porque estava na vereança. Agora eu estou para ser promovido à primeira classe também por antiguidade, porque por merecimento eu não posso por conta da contagem de tempo. Só que tem intertício, você tem que ter pelo menos 2 anos exercendo a função para poder ter acesso à promoção. Tem a questão da aposentadoria especial, para você ter direito ao regime próprio da Previdência, a contagem de tempo é fundamental. Então, legal. Esse afastamento nosso aqui às vezes atrapalha para algumas coisas. Entendi. Ao mesmo tempo é um diferencial, porque nem todos que assumem um cargo político continuam na sua profissão, embora haja compatibilidade, né? Porque é um esforço assim, 12 horas é bem puxado, né? Puxado. E depois você encarar ali, ainda mais uma cidade como São Paulo, é bem interessante. Você que nos acompanha, olha, a gente está falando aqui dos 100 dias de mandato do deputado Reis, do Partido dos Trabalhadores, e interessante ressaltar que ele foi vereador. Então, assim, a gente está falando de delegacia, de polícia, né, deputado? Quem nos acompanha fala, poxa, vou na delegacia, demoro para ser atendido, tem um problema, tem outro. Quando vereador, o senhor não tinha, não é nem legitimidade, né? A competência dentro do campo jurídico para falar sobre leis. Agora, como deputado, aí é uma competência, né? O senhor pode justamente deixou de tratar um pouco do buraco da rua, da iluminação, para poder... Eu não estou mais cuidando da poda de árvores, né? Porque vereador, eu sempre digo, né? Vereador trabalha muito. E eu, pelo menos, eu trabalhava muito, mas muito.
e eu saía na rua e as pessoas já vinham trazendo os problemas, né? Então você vai à farmácia, está lá comprando remédio, chega alguém, ô vereador, ó, tem um problema na minha rua, dá para absorver e tal, então você vai. Eu criei um sistema de coleta de reclamação da população que chamava Vigilante da Cidade. Que legal. Então as pessoas que estavam lá no seu bairro, que podiam trazer demandas para a gente encaminhar à prefeitura, a gente dava um título para ele que ele era um vigilante ali naquele bairro, em defesa do serviço público, da prestação do serviço público, então pontos viciados, né? Porque até hoje essa questão dos pontos viciados é horrível na cidade de São Paulo, né? Eu não vi nenhuma prefeitura que desse resposta para isso. Que são as pessoas que começam a jogar entulho no meio da rua e ali vira um ponto viciado. A prefeitura vai lá, limpa, no outro dia tem lá um monte de entulho, lixo, aí vai lá, limpa e assim vai, né? Então, se andar na cidade de São Paulo, principalmente na periferia, vai ver alguns lugares que tem esses pontos viciados, né, de lixo, entulho. Isso é muito ruim para a cidade e ruim para a população. Sim. Então, as pessoas que moravam ali, incentivava elas, né, a ficar coletando aonde tinha esses pontos, aonde a iluminação não estava funcionando, né, porque é muito importante que a iluminação funcione adequadamente, inclusive para a segurança, para a segurança pública, a segurança urbana, né? Sim, sim. Buracos, né? Um buraco pode provocar um acidente, pode provocar uma morte. Alguém pode ser atropelado por conta de um buraco que às vezes não estava previsto ali, o motorista não conhece a via e depara com aquilo ali, até ele parar, pode provocar um capotamento, né? Sim, então, sim. Isso eu incentivava que as pessoas pudessem informar, e aí a gente notificava a prefeitura. Eu, no meu mandato de vereador, nos meus 2 mandatos, eu devo ter feito mais de 12 mil notificações. Nossa. Mais de 12 mil notificações que veio da população. Que bacana. Eu, de vez em quando, eu aprendi também, viu, deputado? Porque eu não fazia, não, mas eu falei, não, a gente tem uma hora tem que começar a fazer. Aí ligo no 156 e depois cobro. Esse dia liguei na Enel também, falei, olha, tem fio solto aqui. Eles vão passando, demora um pouquinho, mas você vai, depois você liga de novo, cobra, é um protocolo. Acho que é um pouquinho da nossa parte como cidadão, né? A gente tem hoje está funcionando, hoje até para a gente mandar um ofício para a prefeitura, já não está funcionando muito bem, né? Porque eles criaram esse 156 e o sistema é muito eletrônico, né? E às vezes as pessoas reclamam, tamparam o buraco do número 10 da rua e tinha um buraco ao lado, não foi tampado. Mas por quê? Porque a pessoa que ligou deu o endereço lá no número 10. E lá no número 20 não tinha uma ordem de serviço para tampar o buraco do número 20. Como a empresa só ganha pelo buraco que ela tampar, né? Então ela acaba tampando aquele buraco que ela tem ordem de serviço, ela está ao lado do outro, mas aquele outro só quando alguém lá reclamar no 156 que vai ser tampado. E tomara que a gente um dia tenha um asfalto de qualidade que não precise tampar tanto buraco, né? Porque a gente, em alguns lugares fora do Brasil, a gente vê um asfalto que passa 10 anos, não precisa tapar nada, né? Não sei se é feito de cimento, o que é. Talvez a gente chegue lá um dia. Que São Paulo você tem um problema, são os caminhões pesados que circulam, ônibus biarticulado, aquilo é muito pesado. Pesado. E o solo muitas vezes não é preparado para receber aquele peso, e muitas ruas que foram asfaltadas no passado, na década de 50, 60, 70, não recebeu um asfalto adequado para receber o peso que muitas vezes em São Paulo circula carretas. Um outro problema é água na rua. Não parece, mas água, as pessoas jogar água na rua, ajuda a produzir buracos, né? Porque o asfalto ele não é muito preparado para a água, ele é preparado para receber a água corre, vai para as guias, para as sarjetas e vai embora. Sim. Agora, quando começa a empoçar água, ou as pessoas começam a jogar água do tanque, água está lavando o quintal, joga na rua, lavando o carro, joga água, isso aí ajuda a produzir mais buracos, porque o atrito do carro com aquela água ali, o asfalto ele é uma liga bituminosa, então no calorzão, o que ele faz? Ele delata, né? No frio ele encolhe. Quando você joga água ali, você vai... E o atrito do carro ali vai produzir mais buracos. É complicado. Deputado, o senhor já foi vereador, tem uma conexão lá com Brasília também, com os deputados que estão lá. A gente falou muito de comunidade e de tecnologia, né? Falamos aí do 156, quando você liga, aqui no caso de São Paulo. Eu me lembro que em Brasília, por exemplo, eu acho que ainda existe. Cada projeto de lei, você tem lá se você vota sim ou não eletronicamente. Certo. Isso é muito legal, porque a população pode ir lá e falar, pô, eu gosto desse projeto, não gosto.
Não tem o valor do peso da votação do parlamentar, mas é um termômetro também. Não, O senhor acha que poderia ter um dia aqui no âmbito estadual e outras tecnologias para... porque eu imagino que no futuro, de repente no celular, a Alesp tem feito isso muito bem feito junto nas redes sociais, né? Perguntar para a população, olha, tem um projeto tal, se é a favor, não é? Por enquanto é nas redes sociais, mas talvez no futuro a gente possa ter até institucionalmente, como tem em Brasília, para a população em cada projeto, seja do governo ou do parlamentar, poder ali dar sua avaliação. O que o senhor... É uma ideia fantástica. É uma ideia fantástica, né? De construir um aplicativo, onde o projeto vai assentar nesse aplicativo e as pessoas as pessoas que se interessarem, né? Porque isso aí é uma faculdade, né? Não tem como ser uma obrigatoriedade. Então, dentro de uma faculdade das pessoas quererem opinar, eu acho que seria muito importante. No dia a dia. Eu aprovei um projeto, eu apresentei, está lá na Câmara de São Paulo, o vereador João Ananias agora, acho que pediu coautoria para ele poder continuar tramitando, que é o OPE, Orçamento Participativo Eletrônico. Ah, que legal. Então, cada região, cada subprefeitura abre lá o processo onde a comunidade vai apresentar os seus projetos, a comunidade apresenta os seus projetos de forma eletrônica, a prefeitura recebe eles e aí põe numa plataforma para receber votos. Então, vamos dizer assim, que hipoteticamente a prefeitura pudesse destinar para cada subprefeitura 5 milhões ao ano em projetos escolhidos pela comunidade, né? Esses projetos ficariam numa plataforma que foram construídos pela própria população, claro, vendo uma questão que tem que ser analisada, a capacidade de execução deles, né? Porque as pessoas podem ter ideias que não tem como colocar em prática. E aí, a partir da votação, os primeiros colocados seriam aplicados pela prefeitura. E dentro dessa lógica que você está colocando, de escolha pelo meio eletrônico, né? Porque nós estamos num mundo muito moderno. Você tem que incentivar a participação popular. Às vezes a gente quer fazer uma audiência pública e as pessoas têm dificuldade de participar das audiências, né? Deslocamento, trânsito. Então o meio eletrônico ele contribui muito para isso, né? Hoje tem audiências públicas de forma virtual, onde as pessoas acompanham pela internet, inclusive elas dão as suas sugestões por ali, e você ter projetos que as pessoas possam deixar ali que a sugestão, olha, estou de acordo, acho que é importante, né? Sinalizar que é uma matéria importante para a sociedade, é uma ideia fantástica. Brasília tem, você colocar assim, sim ou sou a favor ou não. E tinha projetos interessantes lá, eu me lembro do... acho que desarmamento, o pessoal ia lá e votar. Às vezes você está na sua casa com o aplicativo, você vê uma notícia, você fica indignado. Mas você fala, vou pegar o carro, vou pegar o ônibus e vou lá na Assembleia Legislativa. Você fala, vou lá na Câmara da minha cidade, né? É todo esse problema. Talvez a pessoa teria que ter uma senha para ele poder votar, porque também tem aquele negócio, né, de votar 10, 20, 30 vezes. Também né? tem isso. Aí vira um lobby, né? Aí já não dá. Aí já não é a verdade real. É verdade. Mas, assim, ter um instrumento de que você pode somente... Com aquela senha, você pode ter direito a um voto. Sim. Né? Isso dá mais certo mesmo. Por exemplo, o senhor aqui nessa revista tem aqui as emendas à lei de diretriz orçamentária. O senhor estava falando, no caso, quando o senhor é vereador, de um aplicativo que pudesse ouvir mais a população. Aqui, entre essas emendas, só para você ter, o nosso telespectador ter uma noção, a lei de diretrizes orçamentárias, né, ela é o embasamento, ela dá diretriz para depois fazer orçamento, né? Para depois fazer a lei orçamentária. A lei específica. Então, ela já chegou aqui na casa, os deputados estão debatendo essas diretrizes para o próximo ano, de 2024, e ela vai ser votada, inclusive esse ano a gente tem o plano plurianual também, né? Exatamente. Então, esses são instrumentos que compõem o orçamento. Lá em dezembro, aqui a casa vota todo o orçamento que a gente vai gastar, digamos, no próximo ano, o governo do Estado. O senhor apresentou várias, por exemplo, emendas. Integração entre as organizações da Secretaria de Segurança Pública, plano para aquisição de novas viaturas de polícias civis, recursos para o IANSP. Então, assim, deputado, explica para a população. O senhor apresenta isso. Não quer dizer que ela vai passar, porque isso é uma proposta ainda, né? Já tem um relatório, né, que foi aprovado hoje o relatório, e das 37 emendas foram acatadas 18. O senhor fez 37? 37. E foi acatado 18? 18. Que legal. Algumas entrou como subemenda, né? A questão do IANSP.
Certo. O IANSP, no orçamento desse ano, estava previsto 1 bilhão e 900 milhões de arrecadação dos servidores. Quem financia o IANSP? Quem faz o IANSP funcionar, que é o Sistema de Saúde do Servidor Público, né? Que mantém lá o Hospital do Servidor Público, são os próprios servidores. Então, na gestão anterior, na gestão do João Agripino Doria, ele aumentou a contribuição dos funcionários públicos para poder manter o IANSP, né? Então, nós temos contribuições que foram para 2% e acima de 59 anos, 3%. Né? Só que mesmo assim o dinheiro não é suficiente. Tem muita reclamação do funcionamento do IANSP, do pronto-socorro lá do Hospital do Servidor Público, do interior que não tem esse acesso. Hoje mesmo, conversando lá na Academia de Polícia, a questão do adoecimento policial, o policial civil tem problema psiquiátrico, problema que ele precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, de um atendimento, ele não tem um hospital exclusivo dele, né? Então ele vai cair lá no IANSP. O IANSP dá aquele atendimento, né? Como dá para todos, ele não trata, porque é um policial. A situação do adoecimento do policial é diferente. É diferente. Porque ele mexe com arma, ele mexe com droga, é uma coisa. Então tem que ter um tratamento diferenciado, tem que ter uma visão. Eu não posso jogar ele lá para um CAPS lá da prefeitura, percebe? Porque o sistema nosso não tem esse atendimento para cuidar com exclusividade a saúde dos nossos policiais. Como tem a Polícia Militar, que a Polícia Militar tem lá o HPM, não sei se você conhece, o Hospital da Polícia Militar, fica lá no Tremembé. Então, o policial militar ele tem um hospital exclusivo. A Polícia Civil vai para o servidor. Ela vai como os demais servidores e não tem esse atendimento. Então, na questão do IANSP, o governo não está pondo nada, ele não põe dinheiro. Então, o atendimento está ruim e precisa de mais dinheiro para melhorar o atendimento. É assim, eu quero mais saúde. Mais saúde, eu preciso contratar mais médico, mais enfermeiro, preciso comprar mais remédio, mais equipamento. Toda vez que eu quero mais, eu preciso de mais dinheiro. Sim. Eu não tenho mais sem o dinheiro, entendeu? Então, o que os servidores bancam no IANSP não está sendo suficiente para dar a saúde adequada que os servidores precisam. Eu outro dia falei que eu frequento o IANSP, né, que eu não tenho plano de saúde. A hora que eu preciso, eu vou lá no IANSP. Aí até um outro deputado olhou para mim assim, pondo um descrédito, né? Mas eu já fiquei horas e horas lá para ser atendido. Né? 5, 6, 7 horas, não, tudo bem. Às vezes você tem um plano de saúde, você também fica esse tempo para ser atendido, né? Não é uma questão só do IANSP. Mas a gente percebe que faltam realmente condições para dar um atendimento adequado para os servidores públicos. Aí nós colocamos uma emenda para que pudesse o governo pôr a paridade. Olha, se os funcionários públicos, com a sua contribuição, chega a 2 bilhões, o governo coloque mais 2 bilhões. Tem que ter paridade. Tem que ter a paridade entre aquilo que o funcionalismo coloca e que o governo coloca, porque o governo é o gestor, ele que administra, mas o dinheiro não é dele, o dinheiro hoje é dos servidores. Sim. Então é importante que ele também, para exercer esse papel de gestor, de dono da coisa, que ele também dê a sua contrapartida. Sim, e são muitos servidores, como o senhor lembrou. O senhor falou 2 milhões no Estado ou no Brasil? Eu estou falando, não, no Estado, eu estou falando entre os que se aposentaram, talvez não chegue a 2, 1,5 milhão, sim, sim. Mas tem você tem os parentes, os filhos... Não, mas é muito, para um hospital é muita coisa, e às vezes a pessoa que está no interior não tem o mesmo acesso, vem para a capital e é bem complexo. Porque pelo aumento que eles estão dando agora, veio lá na proposta dos 6%, que o governo vai dar 6% para todos os funcionários públicos que não entraram naquele projeto da polícia, né? Então, professor, polícia penal, médico, engenheiro, gestor, todos vão ter 6% de aumento. Certo. 6% de aumento. E lá vem um cálculo de 684 mil funcionários, né? Só que eu tenho que somar mais cerca de 100 mil policiais, sim, mais a polícia penal, quer dizer, sei lá, mais 100 mil, vamos dizer, entre polícia militar e polícia civil, mais 100 mil. Então já vai para 784 mil. Aí eu tenho os aposentados, os pensionistas. Você vai somando tudo, é muita gente. É muita gente que precisa. Eu acho que ainda dá tempo de falar nesse bloco, a gente falar das 3 frentes parlamentares. Até queria que o senhor explicasse um pouquinho, deputado. Vamos continuar no IANSP, mas o que é uma frente parlamentar? A população pode participar também?
Aqui na Assembleia é muito forte essa questão da frente parlamentar. Né? Já na Câmara Municipal não é muito, mas aqui a estrutura, a ferramenta que eu vejo que o parlamento tem aqui são as frentes parlamentares. Né? É uma forma de você deixar vivo determinados temas, ela pode ser temática, né? E ela vai promover debates, cobranças, né? Ela não tem poder de diligências, ela não tem poder de convocar um secretário, por exemplo, convidar, mas ela provoca o debate aqui na Assembleia Legislativa a respeito daquele tema e faz as suas cobranças, né, e os seus encaminhamentos. Então, no caso do IANSP, o senhor pretende chamar quem, assim, porque ainda tem um semestre aí para... O IANSP, nós vamos, inclusive, quarta-feira agora, nós vamos fazer uma visita lá ao Hospital do Servidor. Vai estar presente eu, a deputada Bebel e o deputado Valdomiro. E nós vamos, em visita, né, não podemos dizer que é uma diligência, porque diligência poderia ser aprovada pela comissão. Mas pela frente é uma visita que nós vamos fazer até para se apropriar um pouco mais da situação do Hospital do Servidor Público. E aí poder colher em loco ali, ouvir funcionário, ouvir quem é atendido, né? Porque é a melhor coisa, né? Acho que isso é um pouco da veia de vereador, né, deputado? De ir no local e ver o que está acontecendo. Né? Mas é de vereador e no que se refere ao Estado é dos deputados. Então, nós temos equipamentos que está no guarda-chuva do Estado. Né? Então, aquilo, por exemplo, uma rodovia que está dando problema, uma empresa, uma concessionária aí que cobra os pedágios, né, que está lá, está no guarda-chuva do Estado, porque a rodovia pertence ao Estado. Então, tem a agência reguladora, tem. Então, os deputados, eles têm que estar atentos que o trabalho deles não é só aqui porque se ele é um fiscal, se ele está aqui para fiscalizar o governo, não fiscaliza o governo no gabinete, né? Você pode pedir informação, mas tem certas coisas que você só vai descobrir em loco. Então, tem que sim promover certas diligências para entender, para se apropriar da problemática que é a questão do Hospital do Servidor. Legal. E se você é servidor público, então fique bem atento, porque nós vamos ter agora em julho de 2023, eu marco, porque esse programa fica no YouTube também, o recesso, mas tem todo o segundo semestre aí com essa frente parlamentar, que servidor é bom participar, porque é vindo na frente parlamentar que tem todo um apoio e aí essas diligências vão acontecendo. A gente vai para um rápido intervalo e depois, se você é policial penal, fica com a gente que a gente vai falar sobre isso. Se você é da Polícia Civil, também tem coisa interessante dessas frentes parlamentares. E se você nem sabe o que é policial penal, vai saber depois do intervalo, né, deputado? Isso mesmo. A gente volta já. Estou de volta aqui com o deputado Reis, do Partido dos Trabalhadores. Se você acompanhou o primeiro bloco, a gente falou de diversos projetos. Ele trabalha muito na área de segurança pública, até porque ele é investigador de polícia também, já foi vereador. E aqui, em 100 dias de mandato, já criou 3 frentes parlamentares. A gente prometeu falar antes do intervalo, né, deputado? Então, vamos continuar com essa história que é muito legal. A questão do policial penal é nova no estado de São Paulo. Talvez tem gente que nem conhece essa nomenclatura, né? A Polícia Penal, ela vem por uma alteração constitucional, foi feita em Brasília, né, no artigo 144. O artigo 144, ele trata das questões da segurança pública, né? Então, quem são policiais? Quem são polícias hoje no Brasil, né? Então, lá diz que a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal como Polícia Judiciária da União. Aí depois vem a Polícia Militar, como polícia ostensiva, e a Polícia Civil, como Polícia Judiciária do Estado. Certo. E lá diz ainda, os municípios podem ter as suas guardas com a função de preservar o patrimônio público municipal. Então, lá no artigo 144, ele vai disciplinando quem realmente é polícia, quem tem o poder de polícia, e a questão da segurança urbana, quando ele estabelece que os municípios podem criar as suas guardas municipais. E agora foi aprovado lá, mais ou menos, acho que em 2019, na gestão do Bolsonaro, foi aprovada a Polícia Penal, né? Quer dizer, os agentes de escolta e vigilância,
todo aquele setor que cuida dos presídios, né? Carcereiros. Os carcereiros, é que eles têm outras denominações. O carcereiro quando era na Polícia Civil, né? Ah, tá. E aí, os agentes prisionais, né? Certo. E aí eles agora fazem parte dessa Polícia Penal, que aqui em São Paulo também se aprovou a emenda à nossa Constituição do Estado, né? Estabelecendo a Polícia Penal. Agora, o governo precisa regulamentar ela, ele precisa mandar um projeto para cá, a lei orgânica da Polícia Penal, regulamentando os cargos, como que será o processo de disciplina, a estrutura, o organograma da Polícia Penal, para poder realmente ela se constituir conforme está na Constituição do Estado e na Constituição Federal. O senhor trabalha, o senhor já foi, ainda né, investigador junto à Polícia Civil. O senhor recebe essas demandas? O que o pessoal da Polícia Penal procura o senhor? É mais devido à reposição salarial? Eu tinha formado aqui à frente da Polícia, em defesa da Polícia Civil. Certo. Por que em defesa da Polícia Civil? Porque, obviamente, que os governos que passaram aí, inclusive o João Dória, entre eles, né, eles foram sucateando a Polícia Civil. Eles foram desmontando a Polícia Civil. Então, hoje nós temos 16 mil vagas na Polícia Civil em aberto, né? E os salários também não houve a valorização que a Polícia Civil, o Estado de São Paulo é um dos que pagam um dos piores salários do Brasil. Nós temos estados como o Amazonas, que pagam, Paraná, que pagam salários melhores do que o de São Paulo, né? Uhum. Então, nós temos essa luta toda para reestruturar a Polícia Civil, valorizar a Polícia Civil. Inclusive, eu criei na Câmara de São Paulo uma lei minha que estabelece o dia 16 de outubro como dia de valorização do policial civil, né? Porque dia 16 de outubro de 2008 foi quando os policiais foram lá entregar uma pauta de reivindicação para o governador Serra e ele recebeu aquela comitiva de policiais com bombas de gás, com bombas de efeito moral, com balas de borracha, não sei se você lembra disso. Foi bastante divulgado e aí ficou o dia 16 de outubro como dia de valorização do policial civil. Então a Frente Parlamentar, em defesa da Polícia Civil, ela está aí para debater a carreira, debater o adoecimento, o número de suicídios, que é enorme. Inclusive eu quero trazer alguns técnicos aqui para a gente fazer esse debate aqui na Rede Alesp, né? Deputado, sim. A questão dos suicídios. Claro, não vou falar sobre essa questão do suicídio e da saúde mental, é muito importante. Mas assim, a gente como população, quando vai numa delegacia, a gente vê assim, pelo aspecto da viatura, a gente já vê que é uma viatura mais velha, até pouco tempo era datilografia, não demora muito. É questão de orçamento que a gente vê muito para a Polícia Civil que falta. É questão de prioridade. Se o governo tem a polícia como prioridade, ele vai investir na polícia, né? Infelizmente, os governos que passaram não tiveram essa prioridade, né? A segurança pública não foi prioridade para eles, né? Uhum. Por isso que nós temos 16 mil vagas em aberto. Então, quando você vai lá fazer um boletim de ocorrência e que você fica 1 hora, 2, 3, 4, 5, é um desrespeito ao cidadão. E o policial, muitas vezes, as pessoas pensam que a culpa é dele e acaba maltratando, cobrando, né? Sendo que a culpa é exclusiva do Estado, porque não contratou funcionários para estar lá. Então, uma delegacia que tinha que ter lá 2 escrivães, 2 investigadores, 1 delegado, hoje às vezes tem 1 funcionário só, né? Delegado para ver o tipo de ocorrência, as diligências que precisam ser feitas, né? Eu sou de uma época que a gente tinha 5 policiais no plantão. Então você tinha lá 2 escrivães, 2 investigadores e 1 delegado. E na carceragem, porque naquela época tinha preso dentro da delegacia, né? Tinha lá 200 presos, tudo querendo ir embora, fugir. Você tinha que ter o maior trabalho para não deixar eles. Isso aí foi um ganho para a polícia, né? Tirar os presos do guarda-chuva da Polícia Civil. E aí as pessoas chegavam lá com ocorrência, o delegado já despachava na hora, já chamava a equipe de investigação, faz essa diligência, vai lá atrás dessa pessoa para ser ouvida, vai lá, intima essa pessoa para ser ouvida aqui. Olha, diz que o cara que praticou lá o crime de estupro, está rondando, faz uma diligência lá. De repente a polícia ia, prende o cara. Uhum. Então tinha eficiência. As respostas eram mais rápidas. Agora você faz um papel, que esse papel vai ficar ali, vai para um lado, vai para o outro,
quando despacha o papel para instaurar o inquérito, não tem pessoas para fazer diligência, para intimar, para fazer a condução coercitiva, tudo isso é papel de polícia judiciária. E aí vai criando um ciclo ruim, porque se a população não acredita tanto, às vezes os próprios dados de crime, para que você possa investir, olha, nessa região aqui tem mais crime e tal. Se você não vai, não denuncia, não faz boletim, você fala, pô, vou lá, demora, né? Aí a política pública também vai se desgastando. E aí não tem punição. Né? Não sendo punido, a pessoa vai praticando mais crimes, né? Vai. Aqui na frente parlamentar, o senhor pretende trazer, porque a frente parlamentar, ela convida, né? E traz pessoas da sociedade civil, vai trazer os próprios policiais. É um debate amplo para ver se tem algumas saídas, né? Exatamente. A frente parlamentar, ela vai trabalhar nessa questão da reestruturação, da carreira, da valorização da carreira, dos problemas que tem, essa questão das viaturas, né? Que você acabou de falar, que realmente, às vezes, as viaturas não têm a mínima condição de estar circulando na rua, né? Então, são cobranças que eu acho que nós podemos fazer e, por isso, nós formamos essa frente parlamentar em defesa da Polícia Civil. E a Polícia Penal, inclusive, eu quero trazer o Jabá aqui, o Fábio Jabá, ele é o presidente do Sindicato da Polícia Penal, para a gente também deixar bem público aqui, né, a situação da Polícia Penal. Mas foi uma demanda deles, né? Inicialmente eles trouxeram essa demanda e falaram, a gente queria também que tivesse uma frente da Polícia Penal. Eu falei, vamos formar. E formamos essa frente e nós estamos se apropriando das questões deles, dos problemas que eles têm e ela vai funcionar, buscar os resultados conforme a frente da Polícia Civil. E a frente em defesa do Hospital do Servidor, que pega todo o serviço público, todos os servidores públicos, com exceção da Polícia Militar, porque a Polícia Militar ela tem o Hospital Militar e os familiares têm o Hospital da Cruz Azul. Né? Então, mas os demais funcionários públicos, professores, né? Policiais civis, médicos, todos estão no guarda-chuva lá do Hospital do Servidor Público. Então, é muito importante cuidar da saúde dos nossos servidores e a frente vai se destinar a essas questões. E aí você pode vir aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e acompanhar. E como o senhor está bem aí nas redes sociais, pelo que eu conversei aí com os assessores, né, YouTube, como é que é mais? TikTok, Instagram e tudo mais. TikTok só não teve dancinha até agora. Não tem? Pois é, mas é bom porque as pessoas estão gostando, assim, às vezes o TikTok, por exemplo, é 1 minuto, é 30 segundos. Mas chama atenção, chama né? Chama atenção. E as pessoas gostam muito. Então, deputado, eu queria que o senhor, antes de acabar esse bloco aqui, eu queria falar um pouquinho das questões federais, porque a deputada Juliana Cardoso, né, ela teve nessa plenária dos seus 100 dias aqui na Assembleia, mas antes, só passar por um tema interessante aqui, Comissão Permanente de Promoção da Igualdade Racial, o senhor propõe a criação de uma comissão permanente aqui na casa. E outros projetos que o senhor inclusive, já como vereador também conseguiu. Como é que veio essa questão da igualdade racial? Chega até o senhor? É uma demanda da população? Olha, eu, na Câmara de São Paulo, eu fui presidente por 4 anos da Frente Parlamentar em Defesa da Igualdade Racial. Né? E essa questão chegou lá por conta da minha militância, né? Porque no PT eu fui um dos primeiros, há uns anos atrás, formar o grupo o setorial, né? Participar do setorial de combate ao racismo. Né? Isso é uma questão muito forte na sociedade e nós temos que lutar para que haja realmente uma igualdade racial, um combate às práticas racistas. Né? E quando fui para a Câmara de Vereador, no primeiro mandato, eu presidi a educação por 4 anos. Eu fui presidente da Comissão de Educação 2013, 2014, 2015, 2016. De 2017 para cá, nós fomos para a oposição, porque o nosso professor, que era o nosso candidato à reeleição, o professor Fernando Haddad, não se reelegeu. E, obviamente, eu não fiquei mais presidindo a comissão, fui para a Comissão de Constituição e Justiça, né? Fiquei 4 anos na Comissão de Constituição e Justiça. E aí veio essa demanda da frente parlamentar, nós formamos a frente parlamentar, porque eu tinha vários projetos, inclusive leis, né? Que são de minha autoria, aprovado na Câmara com relação a essa pauta das políticas afirmativas. Certo. Então, eu aprovei a lei de cotas, 20% para negros, negras afrodescendentes, toda vez que a Prefeitura faz um concurso público. É a Lei 15.939. É uma lei de minha autoria que mais de 5 mil negros e negras entraram na Prefeitura de São Paulo por conta das cotas raciais. Tem muita mais de 5 mil? Mais de 5 mil.
Tem muita gente. E outra, a lei, ela também estabeleceu que os cargos de confiança têm que ter 20% de NNA. Então, cargo de um vereador, um cargo de confiança, 20%? Também de vereador. Que legal. Tanto é que a Câmara, ela está dentro das cotas, que nós fizemos um estudo na época. Deputado, quando tem a lei e amarra é outra coisa, né? Senão fica só na fala, né? Senão fica só na fala. E o prefeito tem que nomear secretários negros, diretores de empresas, de autarquias, de empresas públicas, né? Superintendências, né? Então a lei, ela pega toda a administração pública municipal e se o prefeito nomeia 5 mil funcionários, então a caneta lá que nomeia 5 mil, qual o problema de ter 20% de NNA, de pessoas que se declaram negros, negras, né? Afrodescendentes, né? Não tem problema nenhum, porque é a caneta do prefeito, porque é muito fácil fazer o discurso. Eu sou a favor das cotas, mas quando eu tenho o poder de nomear, eu chego lá no meu secretariado e não tem um negro. Entendi. A minha diretoria não tem um negro, né? Então, nós temos negros e negras que se prepararam, que se qualificaram, até com as cotas na educação. Então, nós temos aí pessoas qualificadas para exercer cargos de direção, de secretariado, de diretoria, né? Então, a ideia da lei é essa. E eu apresentei esse projeto aqui também no Estado de São Paulo, porque aqui tem uma política de pontuação, né? Eu acho que a política de porcentagem, de percentual, ela é mais produtiva, porque a pessoa concorre na ampla concorrência e concorre nas cotas. E ele tem que saber, ele tem que passar na prova, não está ganhando nada, é simplesmente para garantir que a população esteja representada também nos cargos públicos, né? Entendi. Então, a democracia é isso. A administração pública, ela não pode ter só um setor, um segmento da sociedade. Ela tem que estar representada por toda a sociedade. E as cotas raciais, ela vai cumprindo e buscando equilibrar, né, no tempo essa desigualdade que existe na administração pública, né? Muito interessante. E o senhor sabe que nesse final de semana eu estava vendo alguma coisa do Laurentino Gomes, que escrreveu vários livros aí sobre a escravatura. A escravidão. Volume 1, 2 e 3. Então, é muito interessante. E aí eu vi aqui na revista que o senhor lançou o projeto de lei 505/2023, dia do patrono da abolição da escravidão no Brasil, Luiz Gama. Luiz Gama. E o Laurentino, ele falava justamente, ele falou, olha, teve o papel da princesa Isabel e tudo mais, mas muita gente não lembra de Luiz Gama, e ele cita outros. Qual é a importância, deputado, de se ter heróis? Porque, assim, os americanos valorizam muito essa coisa do herói, né? E, no caso, um herói negro, né? Qual é a importância de ter essa simbologia? Então, se tem heróis brancos, tem que ter heróis negros, né? É o que eu falei. É a representação da sociedade como um todo. Então, nós temos pessoas que construíram a história, que fizeram parte da história, mas tentaram apagar, né, o legado delas, né? Então é importante que a gente, nessa militância que nós temos no dia a dia, vá demonstrando, vai trazendo essas pessoas para que a população conheça. Eu dei um exemplo hoje lá na academia do Chaguinha, o Francisco das Chagas, que foi enforcado na Praça da Liberdade, que o nome Praça da Liberdade vem em decorrência do enforcamento dele, né? E as pessoas desconhecem a história, né? Como que foi ocupado a São Paulo de Piratininga, a questão própria dos carcereiros, que hoje chegou a Polícia Penal, né? E que naquele período que os vereadores que nomeavam os carcereiros, porque quem mandava mesmo na cidade eram os edis, né? Então os edis nomeavam lá, a polícia ficava sob a responsabilidade do vereador, a cadeia era na Câmara Municipal. Então o carcereiro era nomeado pelo vereador, pelo edil, né? E muitas vezes o carcereiro não queria, as pessoas não queriam ser carcereiro, porque o preso fugia e aí eles eram obrigados a fugir também, porque senão o carcereiro era preso, né? Até hoje, se o preso fugir e comprovar que você não tomou conta adequadamente, você vai responder por facilitação de fuga, né? E aí a gente chega naquela história da valorização da polícia penal, né? Que é justamente o profissional que está ali para isso. Deputado, a gente está caminhando para o final. A gente falou um pouco da sua vereança e agora aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, 100 dias de mandato, tem a revista aqui. Aliás, a sua assessora Cândida, salvo engano, me mandou o PDF também. Cândida. Então, de repente, se você... Deixa eu mostrar aqui para essa câmera de novo. Se você tem interesse e acompanha, porque o deputado tem um trabalho muito direto com as comunidades,
talvez eles possam mandar o PDF para você também, ou mandar a revista, enfim. Tem alguma rede social de cabeça aí, deputado? Deve ser @Reis alguma coisa, né? Reis PTSP, o Instagram. Reis PTSP no Instagram. Aí você chega lá no deputado Reis, do Partido dos Trabalhadores, está meio amassada a revista aqui, porque a gente foi lendo bastante. Não, ainda bem que você leu. Né? Melhor. Deputado, Então, nós fizemos essa revista porque eu acho muito importante divulgar o que você faz, né? Sim. Então, às vezes você divulga lá na rede social, a rede social é uma coisa interessante, a pessoa às vezes olha e passa. E a revista, as pessoas às vezes têm a curiosidade de ler, né? E aí tem assim, já os projetos que nós apresentamos, projeto de lei, projeto... o PLC, né, projeto de lei complementar, as indicações, nós fizemos várias indicações ao governador, os requerimentos de informação, nós temos vários requerimentos pedindo informação sobre assuntos diversos que a gente vê que tem problema na sociedade, que muitas vezes às vezes o governo nem tem conhecimento, né, o caso mesmo do sistema dos presídios, né, foi trazido para a gente aqui, para o nosso mandato, a questão dos scanners de retrospecção, aonde está provocando um adoecimento nos funcionários que trabalham próximo desses scanners, por conta da radiação. Então, isso também foi objeto de requerimento para o governo nos informar se é feito manutenção adequadamente, se as empresas que são responsáveis por esses scanners estão cumprindo, que existe uma regra de manutenção, né? Se elas estão cumprindo essa regra de manutenção, porque, segundo os trabalhadores do sistema, diz que tem pessoas que estão contraindo câncer, né, por conta desses scanners de retrospecção. Então, nós fizemos todas aquelas demandas que é trazido, a gente não põe debaixo do tapete, a gente provoca, cobra, né, às vezes as pessoas gostam, as pessoas não gostam. O nosso mandato, ele é um mandato para fiscalizar o governo, ele é para cobrar do governo, ele é para apresentar projeto, é para votar projeto, é para aprovar projeto, é para buscar a melhor política de valorização salarial para os servidores públicos, é para cobrar, como nós fizemos diligência lá na Via Mobilidade, cobrar que o trem funcione adequadamente, que as pessoas não sofram tanto para se deslocar do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Então foi um grupo de deputados aqui, eu fui junto, né, porque eu acho muito importante essa questão do transporte, e o sistema de trens, metrô é do Estado, o MTU é do Estado, né? Então é todo um papel que o parlamentar, como um fiscal, como um representante do povo, tem que desenvolver no dia a dia, e a revista ela vem trazendo um pouco o que nós fizemos nesse período de 100 dias. Além de fazer uso da tribuna, de falar, praticamente eu falei todos os dias, só teve um dia que eu não pude falar porque eu estava na Secretaria da Fazenda, né, sendo recebido lá pelo secretário Kinoshita, justamente para levar uma demanda dos oficiais administrativos, né, que eles tiraram a insalubridade do nível máximo para o nível mínimo. Então, isso provocou uma redução salarial no ganho desses funcionários. Então, nesse dia eu não pude estar aqui, só estava o Suplicy, inclusive saiu até na Rede Metrópole depois uma matéria sobre isso, né? Mas nós fizemos o nosso papel nesses 100 dias de representar o povo, de falar em nome do povo, de fazer as cobranças, de mostrar nos projetos que o governo trouxe a essa casa as falhas, aquilo que precisa ser aperfeiçoado, que precisa ser mostrado para a sociedade. Esse é um pouco o balanço que eu faço desses 100 dias aqui na Assembleia Legislativa. Muito bom, muito bom. Eu vou até pedir para o Diego aqui, não sei se dá para ele fechar mais um pouquinho aqui para mim, porque eu só mostrei a capa, eu não mostrei aqui os detalhes aqui, eu não sei se dá para aproximar. Mas tem os projetos de lei complementar, proposta de emenda, e aqui tem detalhado, ó, se você conseguir depois ter acesso, proteção à polícia gestante, política de prevenção e combate ao câncer de ovário, assinatura física obrigatória em contratos com pessoas idosas. Aqui eu estava lendo, achei muito legal, porque o idoso precisa ter essa proteção mesmo. É muita coisa. Ó, projeto de lei complementar, tem as emendas do orçamento que a gente falou aqui e as indicações, tem bastante coisa. Agora é importante, né, deputado? Deixa eu fechar aqui. A população acompanhar próximo, né? Porque eu me lembro de um deputado que falou, olha, a política e os parlamentos, seja de Câmara ou estaduais, funcionam como pressão. Quando tem a pressão popular, você aprova mais fácil. Sim. Quando não tem, você tem os lobbies, né? Nós, por exemplo, nós temos agora o plano diretor sendo aprovado mais ou menos quando a gente faz essa gravação.
Agora, a população, às vezes, depende do deputado, mas ela pode também, meio eletrônico, vir pessoalmente, porque o deputado ganha força, né? Porque o mandato ele é popular, né? O mandato é do povo. Então, o mandato não é do governo. Eu fico chateado porque nós temos vários parlamentares que ganham a eleição, aí vira empregado do governo. O deputado nunca será empregado do governo, por mais que ele queira. O deputado, ele é representante do povo, porque um deputado que tem 250 mil votos, por exemplo, nós temos aqui deputados com 200 mil votos, 250 mil votos, 100 mil votos, 80 mil votos, 50 mil... Mas não importa, eu tive 50 mil votos, ele se elegeu. Teve 50 mil pessoas que votaram para ele, que não é pessoas ligadas ao governo, é o povo. Então, antes de pensar naquilo que o governo acha que tem que fazer, ele tem que pensar que ele é um representante do povo. Mesmo, mas o meu voto é lá dos Jardins, o meu voto é da área nobre, não tem problema, é povo, continua sendo povo. Então ele sempre, quando ele for votar os projetos, mesmo o projeto do governo, ele tem que pensar na representação popular, porque o governo, ele é eleito para governar, só que ele tem que consultar o povo. Como não dá para consultar os 45 milhões de habitantes, é que ele consulta os 94 representando esses 45 milhões de habitantes. Então, esses 94 deputados que estão aqui, eles estão representando 94 milhões de habitantes. Ou, desculpa, mais de 45 milhões de habitantes, sim, os 94 deputados. Então, se eles estão representando esses mais de 45 milhões de habitantes, ele tem que analisar bem aquilo que o governo quer fazer. Se realmente esses mais de 45 milhões de habitantes estão de acordo. Por isso que não dá para ele se curvar a tudo aquilo que o governo quer. Então, o governo sempre tem que consultar o povo. Como ele não tem condições de consultar os mais de 45 milhões, ele consulta os 94 deputados que representam esses mais de 45 milhões de habitantes. Então, aqui é a casa do povo. Povo, eu posso fazer isso? Olha, você pode fazer, mas precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, precisa aperfeiçoar aqui. Se você fizer isso, toca em frente. Essa é a realidade do parlamento. E por isso a importância da aproximação de você que nos acompanha. Deputado, vem aí recesso no mês de julho. Como é que quem acompanha o senhor, eu vejo que, por exemplo, no último fim de semana, me parece que teve um jogo de futebol ali na Zona Leste de São Paulo, não sei se o senhor participou, teve Jardim Helena, acho que o senhor tinha também. Não, é que no último fim de semana agora, sábado, né? Nós tivemos a inauguração de um equipamento que foi feito por indicação minha na condição de vereador, um equipamento no CDC Tossan. Então lá foi feito um equipamento com 4 vestiários, 2 masculinos, 2 femininos, um salão comunitário e uma quadra poliesportiva em cima do prédio. É São Miguel Paulista? Itaim Paulista. Itaim, ali do lado. Inclusive o prefeito foi lá fazer a entrega, né? Porque a indicação é nossa, é do vereador, mas obviamente que quem faz a execução é o governo, né? Então... E agora no recesso, como é que atividades nesse... Porque assim, o recesso, para quem não entende, é assim, os parlamentares não têm atividade aqui na casa, mas eles... A base do senhor é capital também ou tem... 90%, 85%, 90% é a capital. Capital. Aí tem o interior... Na realidade eu tive 108.726 votos. Eu tive 88 mil votos na capital. E aí vai aproveitar o recesso para fazer uma visita, acompanhar tudo? Nós vamos visitar o interior, porque nós temos Campinas, Hortolândia, Montemor, Riolândia, a região aqui divisa com São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, tudo locais que eu tive voto, né? Santo André, Diadema, Mauá, São Bernardo do Campo, Embu das Artes, Taboão da Serra, Itapecerica, todos esses municípios em volta da cidade, eu fui bem votado, né? Esses mais de 20 mil votos estão espalhados nesses municípios. Que bacana. Então nós vamos fazer a visita e vamos prestar conta, né? Inclusive com essa revista ajuda muito, né? A prestação de contas. Nós temos que voltar em todos esses locais que nos apoiaram, fizeram o nosso trabalho, deram os votos para a gente, para prestar conta do trabalho que nós fizemos aqui
nesse curto período de tempo. É, curto mesmo, mas com bastante atividade. A gente vai ficando por aqui, deputado, agradecendo muito a sua participação. E você, fica de olho aí na agenda, né? No site da Alesp tem o contato de cada parlamentar, tem o gabinete dele, a sala, o telefone, o e-mail, né? Então é facinho você chegar lá no deputado Reis do Partido dos Trabalhadores, provavelmente uma agenda bem lotada aí para o próximo mês, e depois vem o segundo semestre, mas aí é outra conversa, aí a gente vai falar de orçamento, vamos falar dos projetos que o governo vai mandar para cá, que a gente sabe e tudo mais, e a gente já convida o senhor para voltar aqui, deputado. Muito obrigado. Isso aí, Jeremias, obrigado, e eu sempre digo, eu sou que nem o Luan Santana, é só fazer assim que eu volto. Tá bom, e a gente também está aqui para recepcioná-lo aqui sempre com muitos projetos, muitas atividades para discutir aqui. Obrigado pela sua participação e se você está acompanhando a gente nas redes sociais, deixe seus comentários ali para que a gente possa acompanhar, tá bom? Muito obrigado, até a próxima edição.